O altar do Deus vivo te traz a vitória sobre todos esses problemas, guerras, situações difíceis, tudo que a gente tiver que enfrentar nessa vida, meu irmão, o altar de Deus, ele nos dá essa vitória. Ele nos dá a força que a gente precisa para encarar essas guerras de frente e vencer todas elas no nome de Jesus. Essa palavra o Espírito Santo me deu essa manhã e eu queria passar para vocês para fortalecer a fé de vocês e dar o entendimento, meu irmão, que o altar de Deus deve estar dentro de nós. Não é apenas aquele altar que a gente vê na igreja. Claro, aquele altar é muito importante, é muito precioso, porque ele ali é o altar físico e o espiritual ao mesmo tempo. Mas eu quero trazer a fé para você de que o altar de Deus, ele deve estar dentro de nós. Desde o Antigo Testamento, né, a gente pode ver em diversas passagens, como lá de Abraão, Moisés, Noé, todos depois de alcançarem alguma promessa, alguma vitória, eles iam e construíam um altar para o Deus vivo. Ali eles sacrificavam, eles colocavam holocaustos em sacrifício. O fogo descia, você pode ver isso também em Elias, na história de Elias, né, o profeta Elias. E em tantos outros versículos, em todas outras histórias que mostravam que o altar do Deus vivo tinha que ter o fogo consumidor do Deus Todo-Poderoso ali, consumindo o holocausto. E tudo isso que acontecia no Antigo Testamento pode muito bem acontecer na nossa vida hoje, meus irmãos. Não é que o altar vai pegar fogo assim do nada, não, mas o fogo santo, glória a Deus, ele desce sobre o altar de quem sacrifica, de quem se entrega ali. Então eu quero poder explicar isso melhor para vocês. A minha Bíblia, ela tem uma parte que é comentada pelo bispo. E nessa partezinha do capítulo 29 de Isaías, no primeiro versículozinho, o título é Profecia contra Judá Infiel. Mas vamos focar um pouco no comentário que ele fez. Eu vou ler o primeiro versículo e eu vou falar sobre o comentário que ele colocou aqui. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Então ele vem e comenta um pouco sobre esse versículo 1. E ele diz assim: Ariel era o nome usado para designar Jerusalém, a cidade santa. Essa cidade era conhecida como a sede da adoração ao Altíssimo, pois ali ele manifestava o seu fogo na terra. O altar do holocausto foi aceso pelo próprio Deus, o que significa que na obediência e na comunhão do povo com o Senhor, os inimigos seriam consumidos, mas no desprezo aos seus mandamentos, a cidade fortaleza e seus moradores sofreriam os danos. Então a gente vê aqui que depois dessa parte que ele fala, né, de Ariel, Davi acampou ali, ou seja, teve alguém que glorificou o nome de Deus ali, por isso era a cidade da adoração ao Altíssimo, Jerusalém, né, hoje em dia, claro, continua sendo a cidade santa, né, onde Jesus passou e tudo mais. Mas depois dessa primeira parte desse capítulo 29, ele começa a falar de guerras e que Deus, o próprio Deus,
ele permitiu que Ariel, ou seja, Jerusalém, a cidade, passasse por muitas guerras, vários inimigos atacassem essa cidade. Então ele vai falando sobre tudo isso. Então, ele quis dar um entendimento aqui, né? Ele explicou, o bispo aqui explicou, comentou esse versículo e deu entendimento de que quando a gente obedece, quando a gente busca o Senhor, quando a gente tem uma vida com o Senhor, quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, obedecendo os seus mandamentos, buscando, então a gente constrói um altar de Deus na nossa vida. Aqui ele falou, Davi acampou, a cidade onde Davi acampou. Então, esse acampamento eu fui buscar em outros versículos, em outros capítulos da Bíblia, e eu achei um capítulo, não sei se foi de Gênesis, que falou um pouco de Abraão. Abraão acampou, acho que foi em Betel, alguma coisa assim. Abraão acampou ali. Abraão, ou seja, Abraão construiu um altar. Abraão construiu um altar ali. Então, e Abraão sacrificou a Deus e tudo mais. Então, isso aí representa, meu irmão, a gente construir um altar na nossa vida, isso representa a nossa comunhão com Deus. Ou seja, a gente ter o compromisso de estar buscando ao Senhor todo o tempo. A gente ter o compromisso de buscar a orientação, os seus mandamentos na palavra dele. A gente tá sempre buscando agradá-lo. A gente está buscando sacrificar a Ele, sacrificar as nossas vontades, sacrificar aquilo que a gente tem para agradá-lo, aquilo que Ele pede. A gente tem uma vida com Ele, isso é a gente construir um altar de Deus na nossa vida. Então o Espírito Santo, assim que eu li esse trecho, né, esse comentário e esse versículo, o Espírito Santo ele me trouxe o entendimento de que a gente tem que ter esse altar aonde a gente estiver. Não é apenas o altar lá da igreja. Eu posso comprovar aqui que o altar de Deus lá na igreja, lá na casa dele, é incrível, meus irmãos. Por quê? Porque a gente diante do altar de Deus ali, a gente sente a presença de Deus. Eu sei que a questão do sentir não é algo que a gente tem que estar sempre buscando. Porque mesmo que a gente não sinta a presença de Deus, Ele está com a gente. Se a gente está com Ele, Ele está com a gente. Então não é necessário a gente estar sempre sentindo a presença de Deus. Mas sim a gente ter o entendimento, né? Porque tudo, a fé é racional, a fé é inteligente, tem que ser uma fé inteligente. Então não pode usar o coração. Mas no momento que a gente está ali, eu sou prova disso. De que nos momentos em que eu estou ali, diante do altar, falando com meu Deus, colocando ali diante do altar os problemas, as situações que eventualmente eu possa passar, tudo, sendo sincera ali no altar. Todas as vezes eu senti, eu tive essa certeza que ele estava ali, que ele está ali. É como se eu estivesse diante do trono dele. É como se ele estivesse sentado, e ele está assentado no trono, e eu estivesse no colo dele. Eu estivesse ali diante dos pés dele, prostrada aos pés dele, do próprio Deus. E todas as vezes em que eu pedi alguma coisa a ele, ele me concedeu, de acordo com a vontade dele. Então eu dizia para ele, meu Deus, me ajuda, o que é que eu posso fazer nessa situação aqui? Teve um dia que eu precisava ajudar alguém e eu tava um tanto aflita, sabe? Para poder ajudar aquela pessoa. Eu queria muito poder ajudar ela e queria uma direção de Deus. Eu queria a força dele para me ajudar a ajudar a pessoa. Então eu comecei a chorar ali. Eu me derramei ali no altar dele.
e acabou que deu tudo certo. Ou seja, ele abriu o caminho para que aquela ajuda pudesse ser bem sucedida. Ou seja, tudo aquilo que a gente pede ali no altar, sendo conforme a palavra, sendo conforme a vontade dele, ele faz, ele cumpre. Por quê? Porque a gente está ali, diante do trono do Deus vivo. Aquele lugar, meu irmão, a gente não vê com os nossos olhos físicos, mas aquele lugar tem fogo. É fogo santo que desce dali, que desce para abençoar toda a igreja. Ou seja, o altar, não sei se é como é a sua igreja, né? Mas todas as igrejas têm um altar, né? O altar físico. Mas a gente tem que pensar que aquele altar é espiritual, não é apenas uma parte mais elevada onde o pastor fica pregando. Não, ali está a presença do próprio Deus. O altar, quando a gente começa a meditar na palavra, a gente vê que o altar, a gente começa a pensar, né? Poxa, o altar serve para quê? O altar é lugar de sacrifício. O altar é lugar de renúncia. É lugar de entrega verdadeira. Quando a gente pensa no que o Senhor Jesus fez, ele se entregou no altar. Ele entregou corpo, alma e espírito. Ele se sacrificou por nós. O sangue foi derramado ali. Então, o véu do templo, ele se rasgou de cima a baixo. Então, aquele momento permitiu que tivéssemos acesso, o ser humano pudesse ter acesso agora ao trono de Deus, ao altar de Deus. Olha o que Jesus fez por nós. O nosso pecado, ele é expiado pelo sangue de Jesus. Por quê? Por conta do sacrifício no altar de Deus que ele fez. E olha que a gente pode fazer a mesma coisa. Não é que a gente vai se sacrificar de corpo assim, se colocar ali no altar. Não, mas é de uma forma espiritual. Sacrificando as nossas vontades no dia a dia. Isso é uma forma de sacrificar no altar. Porque como eu falei no início, o altar de Deus tem que estar dentro de nós. O altar do Deus vivo tem que estar aqui. Isso não quer dizer que eu não posso fazer um altar físico na minha casa. Eu não estou dizendo que você tem que botar uma mesa assim, botar um monte de coisa, como muitas religiões fazem. Não, o seu altar, meu irmão, o meu altar pode ser no quarto, no seu quarto, ao pé da sua cama. Você se colocar de joelhos ali. Pode ser até num banheiro, meu irmão. Quantas vezes eu já fiz o banheiro, o trono do meu altar, sendo o meu altar, me colocando de joelhos ali. Que você não tenha nojo disso, não. Mas simplesmente a atitude de você não ligar para isso e você se colocar ali diante de Deus, porque Ele está ali. Pode ser um banheiro, pode ser o que for. Teve gente que já recebeu o Espírito Santo dentro da cadeia, meu irmão. Tem esse testemunho, sim. De pessoas que se arrependeram ali dentro da prisão e receberam o Espírito Santo ali. Então, é aonde a gente estiver. Na nossa casa, na sala, no sofá, a gente se ajoelhar. Então, vai da nossa fé. Tudo é a fé. Tudo é pela fé. E também não importa se você, eu não posso me ajoelhar, não tem problema. Faça deitada mesmo. Deus, ele sabe das nossas limitações. Deus, ele conhece o nosso interior mais do que ninguém. Ele nos conhece muito bem. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que somos pó, que fomos criados do pó e para o pó voltaremos. Somos carne, somos limitados enquanto estivermos aqui. Então não importa se você, não pode se ajoelhar, não pode se sentar. Se deita, fica como você estiver. Deus, ele só quer saber da sua sinceridade. Ele só quer saber do seu derramamento diante dele.
você se derramar diante do Deus vivo. É isso que ele quer. É você se entregar ali, porque altar é lugar disso, de entrega, de você ser você, de você entregar a sua vida ali. Então a gente pode ter esse altar, a gente deve ter esse altar espiritual dentro de nós e o altar físico para a gente se prostrar ali. E ele vai estar ali. Deus, ele vai estar ali. Então faça isso na sua casa. Faça isso onde você estiver. Se a gente estiver na rua, a gente pode também. Por que não? A gente andar em espírito. E é isso que a gente tem que fazer todo o tempo. Andar em espírito. E o andar em espírito é a gente estar com a mente ligada nas coisas de Deus. É aonde a gente estiver, a gente está pensando no próprio Deus, a gente está pensando na palavra, a gente está pensando nas nossas atitudes, como a gente pode melhorar, o que a gente fez. A gente está refletindo o tempo todo sobre a nossa vida com Ele, sobre o quanto a gente pode melhorar. Enfim, a gente está em espírito, porque o espírito é o intelecto. E quando a gente começa a pensar, refletir, raciocinar, pesar as coisas, então a gente está em espírito, a gente faz uma oração em espírito, a gente ora pensando também. Então tudo isso se torna o altar do Deus vivo na nossa vida. Então, olha só que interessante que ele disse assim, o que significa, né? Ele falou, o altar do holocausto foi aceso pelo próprio Deus. Olha só, o próprio Deus derramou fogo. Imagine uma pessoa recebendo o Espírito Santo. O próprio Deus, através do Senhor Jesus, porque é o Senhor Jesus que batiza com o Espírito Santo, porque ele recebeu essa autoridade. Então, ele nos dá essa autoridade também. Então, ele batiza a pessoa. Imagine o fogo do Espírito Santo descendo sobre a pessoa que se torna o altar de Deus. Olha só, nós nos tornamos o altar do próprio Deus. Como ele disse aqui, o altar do holocausto foi aceso pelo próprio Deus. O Espírito Santo é fogo de Deus, é fogo consumidor. O que significa que na obediência e na comunhão do povo com o Senhor, os inimigos seriam consumidos. Olha só, o fogo do Espírito Santo dentro da gente faz os inimigos serem consumidos. Faz o diabo não chegar nem perto da gente. Como uma passagem diz que está escrito, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Ele não toca, por quê? Porque aquela pessoa é propriedade exclusiva e particular de Deus, porque ela se tornou o altar de Deus, porque ela tem fogo consumidor ali com ela, dentro dela. O fogo de Deus está queimando ali. Então, se o diabo se aproximar, ele vai ser queimado. E ele não quer ser queimado. Ele quer tocar na vida da pessoa e destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a alegria da pessoa, ele quer roubar a paz, ele quer destruir a vida, ele quer acabar com tudo. Para quê? Qual é o objetivo dele? Levar a alma da pessoa para o inferno. É isso daí. E quando a pessoa ela dá brecha, se voltando para as coisas do mundo e deixando as coisas de Deus para trás, como ele disse aqui, no desprezo aos seus mandamentos, as pessoas sofrem os danos. Então, quando as pessoas se voltam mais, se inclinam mais para o mundo, que o mundo jaz no maligno, o diabo começa a ter acesso a elas. Por quê? Porque elas estão desprotegidas.
elas não estão com fogo santo dentro delas, que são o Espírito Santo, as coisas de Deus. Então, o diabo tem acesso à vida dessas pessoas. Por isso que acontece muita coisa. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por lutas. Nós que temos o fogo de Deus, a gente passa por lutas sim. Mas isso é para nos fortalecer, é para nos fazer crescer. Porque Deus é o Senhor dos exércitos e são nas lutas que o poder dele se manifesta. Então, glória a Deus. É difícil? É. Nas situações a gente fica, meu Deus, o que é que eu faço? Mas o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, esse vai nos ajudar a passar por tudo isso. Então você pode ver como a gente pode vencer o inimigo, como a gente pode vencer o diabo. É a gente estar sempre sendo o altar de Deus. Não é que a gente vai estar sempre ali na igreja, diante do altar o tempo todo. Não, a gente vai, né? Porque ali a gente, nossa, é o físico, né? A gente vê, mas principalmente o espiritual, a gente está diante de Deus ali. Mas precisamos ser o próprio altar, para que, sendo nós o próprio altar, o fogo do Espírito Santo possa ali queimar dentro de nós e o mal não chegar nem perto, porque senão ele se queima. E olha que ele se queima mesmo e vai para o fundo do abismo no nome do Senhor Jesus. Então eu espero que essa palavra tenha tocado você para se voltar cada vez mais, assim como me tocou, para a gente perseverar na fé, meu irmão. Porque se a gente deixar as coisas dessa vida, as coisas desse mundo tomam todo o nosso tempo. Elas tomam o nosso tempo, nos distraem consideravelmente. E a gente pode se afastar, mas está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Que a gente tenha sempre esse entendimento em mente. Eu não posso me distrair. Eu não posso fraquejar e cair no meio do caminho. Eu tenho que estar sempre em espírito. Sempre. Porque o diabo, ele, todos os dias, ele tem armadilhas, ele tem planos, ele tem situações para armar contra os filhos de Deus, para tentar fazê-los cair. Então, que todos os dias, meu irmão e minha irmã, comecemos o nosso dia repreendendo toda a armadilha do diabo, repreendendo os projetos, os planos, ciladas, tudo. Repreenda. Comece o seu dia orando, buscando na palavra. Isso é essencial para que o seu dia seja uma bênção. Determine que caia fogo do céu, que o fogo santo do Deus vivo consuma. Consuma todo o mal. Venha consumir toda cilada do inferno contra nós. Todo e qualquer espírito de dúvida, de medo, de insegurança, de depressão, de ansiedade, de preocupação desnecessária que nos faz distrair. Toda cilada do inferno, todo espírito de incredulidade. Porque se a pessoa estiver incrédula, se a fé estiver enferma, fica ainda mais difícil. Como é que Deus vai agir? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé, ela tem que estar firme, porque uma ponta de dúvida pode acabar com todo o resto. Pode impedir do seu milagre acontecer. Pode impedir da sua bênção ser derramada sobre você, se existe uma ponta de dúvida sobre o poder de Deus. Por que a gente vê um monte de gente, pelo menos eu vejo, muitos testemunhos de pessoas que estavam depressivas, mas quando elas receberam uma palavra vinda do trono de Deus, elas tomaram a decisão,
elas tomaram uma atitude, elas foram para o altar, ou é tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou o Senhor é Deus e me cura, ou eu acabo com minha vida aqui, ou acabou. Acabou. Isso é desafio. É um desafio de fé. É um desafio de fé. Eu não estou dizendo para acabar com sua vida, não. Eu estou dizendo para tomar uma atitude de fé. Uma atitude para você provar o poder de Deus. E ele diz isso também na sua palavra. Provai-me nisto. Faça prova comigo. Mostra-me as tuas razões para que eu te possa justificar. Está lá em Malaquias 3 isso. Então, quando a gente crê, a gente toma atitude. E nisso existem muitos testemunhos de pessoas que ficaram curadas de depressão pela fé. Por quê? Porque depressão não é uma doença física, não é uma doença da cabeça, é uma enfermidade espiritual. É um espírito que atormenta a alma daquela pessoa. E por que o espírito tem acesso à alma? Porque a alma está vazia de Deus. Porque aquela alma, ela está precisando, carecendo, suplicando pela presença de Deus, pelo altar de Deus ali. É uma doença da alma. E a alma, ela é eterna. A alma, ela carece de alimento espiritual. Por que quando a gente tem uma comunhão com Deus, a gente se acalma, a gente fica mais tranquilo, quando a gente começa a meditar, a buscar, a orar? Porque a nossa alma, ela está se alimentando. A nossa alma é quem realmente somos. Porque se eu morrer agora, o meu corpo fica. Você pode cutucar, você pode fazer o que quiser com ele, eu não vou sentir nada. Por quê? Porque a alma já foi. E que vá com os anjos para a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Porque é isso que a gente busca todos os dias. Glória a Deus, meu irmão. Então, tudo pela fé. Tudo através da fé no nome de Jesus. Seja curado de toda e qualquer depressão. Porque Jesus, ele já levou essa depressão naquela cruz. Ele já venceu. O diabo é um derrotado. Agora a gente tem que tomar posse. E a gente só toma posse dessas vitórias para a glória dele, determinando na nossa vida que a gente quer isso e que a gente vai buscar. No nome de Jesus. Para que esse vídeo não seja tão longo, eu termino por aqui. Tô aqui com meu pano de saco. Se você ainda não viu a série que eu fiz sobre o jejum e a oração, eu vou deixar no final desse vídeo para você dar uma olhada, porque isso aqui também é uma questão de fé, certo? Eu vou estar explicando lá no último videozinho dessa série que eu vou colocar para vocês. Eu vou estar explicando o sentido espiritual, o significado espiritual do uso do pano de saco. E se o Espírito Santo tocar você nessa fé, você começa esse propósito também. Porque eu creio que vai abençoar e edificar a sua vida cada vez mais. Por enquanto, os vídeos estão sem edição, mas eu oro porque o mais importante é vocês serem edificados na palavra de Deus, é vocês serem abençoados no poder do Deus vivo. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, enfim, continuar aí assistindo os vídeos, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer e a alcançar mais almas para Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.